Olá, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Bem, eu espero que todos estejam bem, tá certo? Hoje, nossa primeira aula será de ciências. Então, já peço que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 228 para que nós possamos dar início à nossa aula de ciências de hoje. Vamos lá? Bem, pessoal, e hoje na aula de ciência nós vamos dar continuidade ao nosso tema recursos naturais, ok? Então, como já diz aí no livro, na página 228, hoje nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho nos detalhes desse assunto e falarmos sobre os recursos naturais. Quais são os recursos naturais? Na última aula, nós tivemos uma pequena introdução lá na página 226, que falava sobre Joana e Pedro, que fizeram uma viagem e visualizaram várias paisagens diferentes no decorrer do seu percurso. Hoje nós vamos falar de uma forma mais clara e objetiva, de uma forma que vocês vão entender com mais detalhes, tá certo? Então, já vamos dar início. Peguem o livrinho e eu quero lhe pedir uma coisa antes. Antes de assistir essa aula, se possível, dá uma pausa e antes de você dar continuidade a assistir a aula, você vai ler todo o texto base da página 228 e também um pouquinho da página 229. Depois de fazer isso, volta para a aula, tá certo? É muito importante que antes de vocês assistirem a aula, vocês leiam todo o texto base que está no livro, porque vai ser essencial para que vocês possam ligar o que tia está falando ao texto no livro, ok, pessoal? Bem, pessoal, como nós já vimos na aula anterior, o ser humano, ele precisa de vários aspectos. O ser humano, para se manter vivo, ele precisa de vários elementos que são disponibilizados pela natureza para a sua sobrevivência. Então, esses elementos da natureza que são disponibilizados para a sobrevivência do ser humano, como diz aqui no texto, no primeiro parágrafo, luz solar, água, ar, solo, plantas, minerais e até mesmo outros animais, eles são essenciais para a nossa sobrevivência. É por meio deles que o ser humano consegue desenvolver inúmeras atividades, como se hidratar, como se alimentar, como se higienizar através da água, enfim, entre outros elementos, entre outros aspectos. Os recursos naturais são todos os elementos disponíveis na natureza que são úteis para o ser humano, tá certo? Então, pessoal, o que de fato é recursos naturais? O que são recursos naturais? Os recursos naturais são aqueles elementos disponíveis na natureza que favorecem o ser humano. E esses elementos que tia está falando, eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Como posso citar aqui para vocês, a luz solar, como diz aqui no livro, a água, o ar, o solo e até outros animais que nos favorecem, que mantêm a nossa sobrevivência, tá certo? Alguns desses recursos naturais, do qual nós estamos falando, eles são disponibilizados pela natureza em grande quantidade, já outros não. Já outros recursos naturais, eles não são disponibilizados em tamanha quantidade pela natureza e assim podem acabar rapidamente. É por isso que, nesse caso, nós temos que usar a consciência, quando sempre tia fala sobre a conscientização do meio ambiente, porque nós não sabemos a quantidade daquele recurso para nós seres humanos. Muitas das vezes nós temos que pensar, nós temos que usar a consciência para economizar, para a conscientização, o uso sem necessidade dos recursos naturais. Por exemplo, o grande consumo de água, o grande desperdício de água. Nós temos que começar por nós essa nossa conscientização, tá certo? Os recursos naturais, eles são classificados em 3 tipos,
tá certo? Dentro da classificação dos recursos naturais existem 3 tipos, que são eles: os recursos naturais renováveis, os não renováveis e os inesgotáveis, ok, pessoal? Os recursos renováveis são aqueles recursos que, se utilizados com consciência, que, se utilizados da forma correta, eles podem ser renovados pela própria natureza, ou seja, eles nunca se findam, porque nós usamos e, se usados com consciência, a própria natureza renova aqueles recursos. Um exemplo que eu posso citar aqui no vídeo para vocês e que também está no livro é as plantas e a água. Também existem aqueles não renováveis, que são aqueles recursos que não são renovados pela natureza. Vocês podem até me perguntar, mas tia, esses recursos não renováveis, se nós utilizarmos todos os elementos não renováveis da natureza, nunca vai existir mais aquele elemento? É o seguinte, meus amores, os recursos não renováveis, eles podem sim se renovarem, porém, como o ferro e o ouro, ou também o petróleo, eles demoram bastante tempo para serem renovados. Por isso, eles ainda estão classificados como recursos não renováveis. E também, se usados de forma incorreta, podem ser que aquele elemento entre de fato em extinção e não exista nunca mais, não é verdade? E também existem os recursos inesgotáveis, que são aqueles que não se acabam nunca. São aqueles que a natureza sempre disponibiliza aquele elemento para nós, como o ar e como o vento, tá certo? Sempre existe, sempre se renova, ok, pessoal? Falando sobre os recursos renováveis, na página 228, nós temos um subtópico que fala sobre o sol. O sol é um recurso dado a gente, oferecido a gente pela natureza, não é verdade, pessoal? E o sol, ele fornece a luz, ele fornece o calor, né, ao ser humano. Então, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Além disso, por meio do sol, é possível obter a energia solar, que hoje em dia, eu acho que vocês já ouviram falar bastante, que é a energia, que é uma energia limpa, é uma energia barata, é uma energia que é oferecida para nós, tá certo? Tanto como as outras, porém essa é uma forma mais limpa de se utilizar a energia, de produzir energia, e também uma forma barata de produzir energia. Como diz aqui no texto, na página 228, para obter energia solar, são instaladas placas solares nos telhados de casas e no topos de prédio que ficam expostas ao sol. Esse sistema aquece a água que fica nos canos debaixo das placas e o calor captado também pode ser convertido em energia elétrica. Olha que legal. Essa energia ela é utilizada para diversas finalidades, ou seja, para diversas coisas, como o funcionamento de eletrodomésticos e também de outros aparelhos digitais, enfim. Nós temos aí essas placas aí em cima dessa imagem, em cima dessa casa, na imagem, na página 228. São essas placas responsáveis por converter a energia solar em também energia elétrica. Tá certo, pessoal? Terminou essa página, nós vamos virar a página e na página 229 também existe um recurso natural muito importante para a nossa sobrevivência, que é o solo. Vamos ler juntinhos esse texto? O solo é a parte mais externa da superfície terrestre, é onde nós pisamos. Ele é muito importante para o ser humano, porque é sobre ele que nós construímos estradas e moradias, criamos animais e cultivamos plantas, entre outras atividades. O solo é formado por uma parte inorgânica e por uma parte orgânica. Tia Viviane, qual é a diferença de inorgânico e orgânico? Bem, inorgânico é tudo o que não é composto de material animal ou vegetal. Como nós podemos dar exemplos de materiais inorgânicos, como o ferro, o alumínio, que são tipos de metais, pedras, água e sal de cozinha. E orgânico é tudo aquilo
é toda substância, como diz aqui no livro, nesse quadradinho que tem ao lado do texto, é toda substância produzida pelos seres vivos ou resultantes deles. Por exemplo, produtos orgânicos como resto de pele, de unha, de fezes, folhas que caem no solo e apodrecem, ou seja, tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. Entenderam a diferença? Inorgânico, tudo que não é composto de matéria animal ou vegetal, como os metais, entre outros elementos. E o orgânico é tudo que é produzido, é toda substância produzida pelos seres vivos, tá certo? Então, pessoal, como diz aí no segundo parágrafo do texto da página 229, o solo é formado por essas duas partes, pela parte inorgânica e pela parte orgânica. A parte inorgânica, ela contém calcário, ela contém argila, ela contém água e ela contém ar. A parte orgânica, ela é uma parte geralmente mais escura, tá certo? Ela é composta é uma mistura de restos de animais, restos de vegetais, e essa parte, essa camada, ela é chamada de humus. E esse humus, pessoal, é uma parte muito rica do nosso solo. Esse humus é o que traz nutrientes às nossas plantas, porque através daqueles restos de animais, aqueles restos de vegetais que caem no solo, dá nutrientes às plantas e colabora muito também com a nossa sobrevivência através disso. Então, o solo, ele é bastante essencial para a nossa sobrevivência. O solo, o sol, enfim, temos que valorizar e temos que dar importância a todos os recursos naturais, sejam eles renováveis, sejam eles inesgotáveis ou sejam eles não renováveis. Temos que nos conscientizar para a preservação do meio ambiente. Temos que prestar atenção no uso exagerado, no uso sem consciência, porque como eu expliquei para vocês, os recursos naturais são dados a nós, são oferecidos a nós de bom grado. Porém, existem aqueles que demoram muito tempo para se recompor, e se o uso não for consciente, nós podemos um dia ficar sem. Então, vamos nos conscientizar sobre essa questão do uso dos recursos naturais também a partir dessa aula. Tá bem, pessoal? Depois disso, depois de termos exemplificado tanto, depois de termos falado sobre os recursos naturais, vamos para a atividade. A atividade é uma atividade simples, ok, pessoal? Essa atividade, são duas atividades. Uma na folha, que é apenas uma cruzadinha, onde vocês, através desse tema recursos naturais, vocês vão ligar aquelas imagens e preencher o nome da imagem na cruzadinha. Todas aquelas imagens são remetentes a recursos naturais. Então, é só uma forma mais dinâmica de trabalhar esse tema. E para fixar esse assunto mais na memória de vocês, eu resolvi também passar essa atividade da página 229, que é apenas uma questão com duas alternativas para ser respondidas. As duas alternativas, a primeira pergunta o seguinte: de que modo o solo é utilizado em cada situação? Então, nós temos aí 3 imagens, onde vocês vão observar e vão prestar atenção de que forma e de que modo o solo está sendo utilizado em cada imagem. Qual é a forma de que o solo está sendo utilizado? Para que ele está sendo utilizado na primeira imagem, na segunda e na terceira? E na resposta, na alternativa A, vocês vão exemplificar com as palavrinhas de vocês de que forma o solo está sendo usado em cada situação. Tá bem? E na alternativa B, pergunta o seguinte: de acordo com essas imagens, responda. Vocês vão utilizar as mesmas imagens para responder a alternativa B. E vocês vão responder: o solo é importante para todos os seres vivos? Sim ou não? Por quê? Se vocês acham que o solo é importante para todos os seres vivos, vocês vão justificar a resposta de vocês. Ou seja, vocês vão dizer por que vocês acham que o solo é importante para todos os seres vivos. E se não, também vão justificar. Vão dizer por que não, o solo não é importante para todos os seres vivos. É uma resposta pessoal, tá bem?
Então, pessoal, nossa aula de ciências é essa. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, que tenham conseguido tirar todas as dúvidas. Caso reste alguma curiosidade, liguem para a tia, façam aquela ligação, dê aquele feedback à tia, que nós juntos vamos pesquisar e tirar todas as dúvidas. Também vamos pesquisar sobre as curiosidades que surgiram no decorrer da aula. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!